Nós entendemos que a voz de Deus emana das Escrituras e entendemos que as Escrituras é o meio mais seguro de você perceber a vontade de Deus para a sua vida. E, na verdade, nós precisamos descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, uma vez que vira e mexe, algum setor dela aparece diante de nós, de repente, debaixo de alguma degradação. De repente, enfrentamos um drama no casamento e passamos, às vezes, durante algum tempo com a vida conjugal degradada, precisando de uma revitalização. Outras vezes, nós mergulhamos num certo torpor espiritual, numa certa sonolência espiritual, apontando para a morte espiritual, se nós não abrirmos e reagirmos, abrirmos os olhos e reagirmos com rapidez, acabaremos morrendo espiritualmente. Nós temos outras áreas da vida que acabam sendo degradadas. Nós estamos convivendo agora com um programa do governo para saldarmos as dívidas que temos junto ao mercado financeiro e, enfim, junto a diversas instituições, intitulada Desenrola, exatamente para termos uma ideia de como as pessoas estão se relacionando com essa perda de vitalidade na vida, não somente a perda da vitalidade física, essa é a que fica mais clara diante de nós, mas acontece de nós perdermos vitalidade na vida pessoal, na vida espiritual, e isso acaba refletindo-se na igreja como um todo, porque o clima coletivo acaba influenciando o clima da congregação. E com isso a gente está sempre diante do grande desafio que é termos a revitalização permanente da vida e da fé diante dos nossos olhos. Eu me interesso muito por revitalização, inclusive fiz um curso de pós-graduação em Campinas falando sobre revitalização de igreja. A ideia de revitalização está na minha mente permanentemente. E por quê? Ainda mais porque sinto a necessidade de nós passarmos por um período onde nós possamos nos revigorar na fé e encontrar em Deus, na verdade, todas as condições para termos uma vida vigorosa em Cristo. Esse ano de 2024, nós temos pensado num cardápio de ensino aqui na igreja, num menu espiritual aqui na igreja, para tentar, de alguma maneira, oferecer aos irmãos todos os mecanismos, todas as ferramentas bíblicas, ou pelo menos aquelas que nós julgamos ser importantes para a sua vitalidade espiritual. Por isso, é sempre importante que nós tenhamos diante de nós, estarmos na igreja e acompanharmos todo o processo, o andamento desse currículo bíblico que nós, o pastor e seus assistentes diretos, têm contribuído para dar à luz a essas séries de mensagens que vão ser pregadas esse ano. Mas eu fico muito, às vezes, me chama muito a atenção os programas de vitalização urbana. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo, um programa de revitalização da área do Porto, chamado Porto Maravilha, que inclusive deu à luz
a um museu que está lá estabelecido, e deu à luz a uma reurbanização daquela área do cais do porto, reorganizaram os armazéns, humanizaram urbanamente a cidade com gravuras e pinturas coloridas ali no centro, organizaram canteiros, inauguraram o VLT, que é aquele veículo leve sobre trilho. A própria cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de vitalização de um bairro da cidade, exatamente porque o bairro estava degradado. Geralmente, os programas de revitalização urbana, emocional, familiar, matrimonial, eles acontecem e são revelados na Bíblia Sagrada porque o tempo degrada os diferentes cenários da vida. Eu não sei se dá para os irmãos observarem essa foto. Essa foto é de Seul, capital da Coreia do Sul. É o córrego Cheogyecheon. Esse córrego esteve soterrado durante anos e anos e anos, completamente aterrado. E mataram o córrego, mataram esse lindo córrego que corre pelo centro da cidade de Seul, construíram uma pista em cima do córrego. Acima da pista havia um viaduto, exatamente como aquele ali da Perimetral, lá em Seul. Eu vou mostrar na próxima foto. Olha aqui, o antes e o depois. Estão vendo o viaduto? Debaixo desse viaduto está esse lindo córrego correndo ali, oprimido, soterrado por uma visão urbana degradante. É assim que fica a nossa vida também. Há um rio de vida correndo. Nós lemos no início do culto, João capítulo 7, desse rio de vida, dessa fonte de água viva que corre em Cristo Jesus. Mas por vezes nossa vida está soterrada, nosso casamento está soterrado, nossa família está soterrada sobre as diversas circunstâncias difíceis da vida. E com isso não é que o rio parou de correr, o rio está lá, mas ele está entulhado. Não é que Jesus deixou de operar na nossa vida. Não, Ele quer operar, Ele deseja operar. Há uma vitalidade correndo debaixo desses inúmeros aterros que vão tomando conta da nossa vida pessoal. E o que eu vejo é que nós precisamos, pela oração, pela confissão, arrancarmos esses entulhos e deixarmos o rio correr. Eu procurei ver um vídeo desse riacho que corre. Ele na verdade é um córrego que corta a cidade de Seul, ou essa área da cidade de Seul. É a coisa mais linda que existe. Águas límpidas, claríssimas. Há um programa em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, de despoluir o rio lá da Marginal Pinheiros e da Marginal Tietê, porque é um rio de esgoto que corta a cidade. Mas lá no nascimento, lá no nascedouro dos rios, as águas são límpidas, claras, cristalinas. Mas por que o rio está morto na cidade? Está morto exatamente por causa do entulho. Está morto exatamente por causa da quantidade de esgoto que é derramada lá dentro. E assim é a nossa vida. Por que a nossa vida, por vezes, ela não é tão frutuosa? Ela não é como Jesus declarou lá em João capítulo 7, quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva do seu interior. Mas a gente olha e parece que não tem rio nenhum, parece que esse rio secou, a alegria foi embora,
O Dr. Shedd dizia que os principais sinais da vitalidade cristã, o primeiro grande sinal de que você está vivo para Deus, é você sentir-se feliz em Cristo Jesus. O segundo grande sinal, dizia o Dr. Shedd, é o sentimento de humildade, de contentamento com a sua vida, independente do que a sua vida naturalmente está mostrando. Portanto, todo o meu anseio pastoral é que pastor e igreja possam dar as mãos para que a gente desentulhe esses rios de água viva que Jesus prometeu correr do nosso coração. Desentule, que nós entendamos que a vida cristã é mais do que simplesmente aparecer na igreja ocasionalmente num dos cultos de domingo. É que todo tipo de envolvimento nosso na fé vai determinar se nós vamos entulhar mais os rios interiores ou se nós vamos desentulhar. A verdade é que a palavra revitalizar tem sido utilizada para trazer de volta à vida áreas urbanas, setores da vida pessoal, espiritual, casamentos e igrejas. Eu próprio venho fazendo uso dessa palavra aqui e ali, e hoje, sob digamos, o estímulo dos irmãos, eu estou tentando colocar em linguagem mais compreensiva o que nós queremos dizer com revitalizar. É desentulhar esses rios de vida que continuam a correr e só não aparecem de forma mais cristalina e gloriosa na nossa vida, porque ao invés de nós desentulharmos, entulhamos mais. Portanto, agir sobre tudo que se degradou pelo tempo. Você deve olhar para a sua vida e tudo que ficou degradado com o tempo. O tempo, na verdade, não traz resposta nenhuma. O tempo só traz prejuízo. Às vezes a gente diz que o tempo cura tudo. O tempo não cura nada. O tempo degrada tudo. O tempo vai destruindo tudo. Portanto, há áreas da nossa vida, inclusive a igreja, que vão sendo degradadas pelo tempo, ou pela ação de terceiros, ou por quaisquer outras razões. O fato é que chega um determinado momento em que nós precisamos de revitalizar, porque a vitalidade da igreja se foi. E por que se foi? Aparecem na vida e no cenário da igreja diferentes sinais que nos levam a crer que se foi. Por exemplo, e isso não é somente da igreja da Vila São Luís, essa semana eu estive tomando consciência de algumas estatísticas. Vocês sabem que de cada 10 jovens crentes que entram nas universidades brasileiras, 70% deles se desviam. Os irmãos já ouviram falar nisso? Se você tem filhos crentes ou crianças que você quer educar na palavra de Deus, saiba que enfrentar todo o cenário universitário é um desafio para seu filho permanecer na fé. E se é um desafio para o seu filho permanecer na fé, imagina como fica o coração do pastor pensando na escola dominical, pensando na revitalização dos jovens crentes, pensando no discipulado dos pais, para que isso não tome lugar na nossa comunidade ou com os jovens da nossa igreja local. Mas o problema seria mínimo se só fosse uma área da vida.
há determinadas estatísticas que explicam muita coisa dentro do contexto da vida cristã e das igrejas. Nós temos números americanos, da outra América, números da Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos, que apontam que cerca de 1.000 igrejas batistas fecham todos os anos nos Estados Unidos. E quando você abre o leque de avaliação e vai incluir outras denominações, então 3 a 4 mil igrejas evangélicas fecham as portas todo ano na outra América. Você acha que o mal que afeta a outra América não nos ameaça aqui? É óbvio que ameaça. Casamentos estão morrendo, relacionamentos estão morrendo, vida cristã está morrendo. A grande parcela dos pastores evangélicos não tem vida devocional efetiva. Esse ano nós vamos organizar a conferência teodoxa aqui na igreja e começaremos a partir do próximo domingo, canalizando toda a oferta que é depositada pelos irmãos aqui na igreja para a organização da conferência e oferecimento de todo o currículo que vamos preparar esse ano gratuitamente, sem nenhum custo para qualquer crente, de qualquer denominação e de qualquer igreja, porque nós acreditamos, eu acredito, na revitalização de igrejas. Eu acredito que todo movimento da igreja local deve ser com a finalidade de levar vida para outros cristãos. 3 a 4 mil igrejas morrendo. O fato bíblico, por exemplo, é que quando você está lendo a Bíblia, às vezes a gente se apega ao fato de que aquele versículo que diz: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a gente pega nesse texto e vai aplicar esse texto fora do contexto. Se você observar, é a igreja caminhando na direção das portas do inferno e não o inferno caminhando na direção das portas da igreja. Mas é um fato bíblico que as 7 igrejas históricas do Apocalipse, incluindo as 2 que não foram advertidas, todas elas morreram. Houve alguma geração desatenta no meio do caminho que permitiu que a morte se instalasse. Houve uma geração que não abriu os olhos para o fato de que não é tão forte quanto imagina. Você não é forte. Se há algo que eu sei que você não é, é forte. Você é fraco. Todos nós somos só fracos, inclusive fazemos uso dessa desculpa para justificar, por vezes, o nosso caminhar em direção das sepulturas espirituais, dizendo: pastor, mas a carne é fraca. Sim, a carne é fraca. Mas o que estamos a fazer para mudar essa realidade? Nós encontramos uma realidade dentro da teologia reformada que aponta sempre na direção da revitalização. Em 1674, século 17, um pastor chamado Jodocus van Lodenstein, esse pastor holandês cunhou essa frase: Ecclesia reformata semper reformanda, que nada mais é de que igreja reformada sempre se reformando. Você já deve ter ouvido essa frase. Ela não foi cunhada por nenhum dos reformadores, foi por um pastor reformado que, quando citou essa frase, não imaginava que estaria criando um slogan, mas é um slogan que colou nas igrejas reformadas do mundo inteiro e que trouxe
uma certa exortação à comunidade cristã, dizendo o seguinte: nós estamos sempre a uma geração de desaparecer. Todos os amigos com os quais eu me encontro têm uma memória saudosista, imaginando que o bom da igreja ficou no passado, que hoje nós estamos lidando com resíduos tóxicos dentro das comunidades. Eu me nego a crer nisso, porque eu me nego a crer que não existe jeito da igreja ser revitalizada, encontrar-se com um caminho de avivamento espiritual e de fé robusta. Mas isso não passa apenas pela vida ou pelo tipo de mensagem que o pastor prega. Não. Isso passa pela vida de toda a comunidade, pastor e ovelhas, entendendo que precisam dar as mãos para manter sempre esse ciclo revitalizante ativo na igreja, como um moinho de vento, ou como uma roda d'água que nunca para de girar. Nós precisamos manter viva a ideia de que uma igreja cristã precisa ser revitalizada sempre, especialmente uma igreja como a nossa, que já vai para a terceira ou quarta geração. Vamos fazer daqui a pouco 30 anos de vida. É tempo de nós entendermos que o tempo degrada. Outras pessoas vão entrando, os jovens casam, têm filhos, e por conta da sua fragilidade na compreensão do Evangelho, o que acontece é que eles não conseguem passar para a sua própria geração a solidez e a vitalidade da fé. Isso deveria nos trazer um grande despertamento e deveria mexer no nosso coração. O Dr. Robert Godfrey, professor de história da igreja, do mais importante, talvez, a mais importante escola teológica nos Estados Unidos, junto com outras, mas essa, uma muito famosa, o seminário Westminster. Ele é professor de história do seminário Westminster e nos deu uma excelente chave para a gente começar uma atividade no ano que se inicia de revitalização. Ele disse: a parte da religião que sempre precisa de reforma é o coração humano. É um coração humano. A ideia, faça aquilo que estiver no seu coração, é o pior conselho que nós poderíamos dar a alguém, porque o coração da gente é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E ele diz que a parte da religião que sempre precisa de reforma é o coração humano. Nós olhamos para as contribuições dos nossos antepassados no campo da doutrina e dizemos: meus irmãos, temos um excelente material que cobre a doutrina dos apóstolos, que cobre a teologia, contribuição dos que viveram antes de nós. O grave problema que nós temos é com o coração. E na reforma do coração, infelizmente, os sermões não podem fazer muita coisa a não ser despertar. Os sermões despertam, mas o coração é reformado quando a gente se coloca diante de Deus e a gente diz: faz de mim um vaso novo, Senhor. Faz de mim um vaso novo. Eu tenho vivido esses anos todos na sua presença, eu tenho gozado de certos privilégios diante de ti, mas faz de mim um vaso novo. É por conta desse mote
que nós vamos iniciar o ano de 2024, não tendo medo de discipular os irmãos em todas as áreas da fé. Na área devocional, nós vamos trabalhar ativamente, na área doutrinal, na área histórica, na área financeira, que é para quê, pastor? É para que os irmãos entendam como Deus pensa e possam ter o coração revigorado, a cada encontro, a cada mensagem ouvida, a cada texto lido, o coração revigorado na fé e um aprendizado vivo da palavra de Deus possa encher o seu coração a cada semana. É por conta de um coração adoecido que nós não ganhamos ninguém para Cristo. Porque nós não levamos a sério, de fato, que o ser humano sem Cristo morre eternamente no inferno. Você crê nisso? Isso deveria nos motivar, do ponto de vista missional, a levarmos o Evangelho a toda criatura e a sermos a glória de Deus presente nesse mundo caído. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, naquele Israel que Jesus veio pregar, Jesus pregou para um Israel completamente dissociado da fé. Os escribas e fariseus eram homens que mantinham viva a roda da religião girando, mas as grandes advertências de Jesus foi quanto ao coração daqueles líderes. Quando você vai no nascimento do farisaísmo, e se você ler com cuidado Mateus capítulo 23, você vai descobrir que foi um movimento de reforma na direção e na defesa do ensino da lei mosaica por onde houvesse judeu. O nascimento do farisaísmo foi, meus irmãos, inspirador. Mas, como todo movimento, nasce bom e depois o tempo faz o quê? Degrada. E aí eles chegam nos dias de Jesus com a ideia de fé judaica totalmente degradada, onde as tradições dos escribas e fariseus eram mais importantes do que a palavra de Deus. É aquilo, eu sigo a Deus conforme o meu pensamento, as minhas ideias, e quando a gente não pode seguir a Deus a partir das nossas próprias ideias, Jesus, falando com eles, fez uma denúncia. Ele diz: este povo honra-me com os lábios. Jesus estava dizendo tudo certo com as lógicas doutrinárias dos fariseus. Eles honram-me com os lábios, mas qual era o problema deles? O coração. Mas o coração está longe de mim. Longe de mim. E quando o coração começa a nos trair? O coração começa a nos trair quando a gente perde o vigor espiritual, quando cantar é difícil, quando a gente cultuar é um show de desconectação. Você vai encontrar irmãos no meio do louvor mexendo no celular. Hoje eu ainda procurei observar, porque vinha certo momento da mensagem mexer nisso, mas irmãos mexendo no celular, uma condição desconectada com o culto. Outros conversam, outros ainda ficam trocando mensagens, desatentos, completamente out do que está acontecendo naquele ambiente que propõe cultuar a Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu sei que não é estimulante ouvir o último sermão do ano desafiando-nos à revitalização.
Eu acho que vocês prefeririam ouvir eu dizer: o ano que vem vai ser o ano da prosperidade. Deus vai abrir o céu sobre sua vida, vai derramar as mais gloriosas bênçãos. Olha, sua conta bancária vai ficar do tamanho de um elefante fora de peso. Mas toda a minha proposta pastoral aqui é pastorear seu coração, sua vida, sua fé. Vamos responder algumas perguntas que eu acho importantes. O que é, ao fim e ao cabo, revitalização, pastor, especialmente de uma igreja, de uma comunidade cristã? É o processo de reabrir o fluxo da vida, aquela coisa de desentulhar o rio, o fluxo da vida para o seu coração, e consequentemente, a partir de você, para toda a comunidade, de modo a que nossos afetos sejam influenciados pela vida do Espírito Santo. Esse é, em linhas gerais, a definição mais objetiva de revitalização. É desentulhar o rio da vida que está entulhado em nosso coração e passar a ter uma vida pessoal diferente. E vocês não sabem o quão revolucionário é ler a Bíblia e orar todos os dias. Participar dos cultos dominicais. Aqui na década de 80, esteve nos visitando aquele que é considerado talvez o maior teólogo do século XX, o John Stott. Esteve numa conferência aqui e estava lá alguns amigos meus que na altura eram tão jovens quanto eu, mas o chamado Uncle John, que é carinhosamente chamado pelos seus alunos Tio John, perguntaram a ele: Dr. Stott, qual o segredo da sua vida cristã? O senhor está pregando no mundo inteiro, o senhor é pastor, frequenta uma igreja local, o senhor é um escritor com alta produção literária, qual é o segredo? Sabe o que ele respondeu? Esse meu amigo estava no grupo onde a pergunta foi feita, aqui em São Paulo, em Águas de Lindóia. Dr. Stott chegou e disse: eu estou na minha igreja todos os domingos ouvindo o sermão, oro todos os dias, leio a Bíblia e tomo a ceia com os irmãos. Ele disse: é só isso. É só isso. A simplicidade do Evangelho nos incomoda. E o que nós mais resistimos é essa simplicidade da graça, porque nós acreditamos que exista um esforço muito grande a ser feito para que nós possamos renovar a nossa vida e a nossa fé. Quando na verdade não há muito esforço a fazer, é fazer somente aquilo que Jesus nos orientou a fazer. Ler a Bíblia todos os dias, meditando na palavra de dia e de noite, orando todos os dias, estando na igreja, nos cultos dominicais, presente com a sua comunidade, orando com a igreja, considerando compassivamente o estado de quem sofre. E aí são adicionais meus às palavras do Dr. Stott. Eu acrescentaria algumas outras coisas a essa lista de intenções revitalizadoras para a nossa vida. Sabe que muito dos atoleiros profissionais
muito dos atoleiros naturais da nossa vida tem como causa a vida espiritual. Nós deveríamos entender melhor: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E crermos na simplicidade dessa afirmação. E percebermos que a vida com Deus traz a reboque tudo o que nós necessitamos e um pouco mais. E um pouco mais. Nós teríamos vidas mais abençoadas se dessemos um pouco mais de atenção a esses elementos revitalizadores da fé. Por que nós devemos revitalizar? Porque o tempo é uma fonte natural de desgaste. Eu olho, tenta olhar se você ainda tem um álbum de fotos, se as suas fotos não estão presas em algum aplicativo do celular, mas se você tem um álbum de fotos, tente dar uma olhada no que você foi. E você verá que o tempo degrada, o tempo não constrói nada, o tempo só destrói. Por que revitalizar? Porque o tempo é uma fonte natural de desgaste, exigindo de nós uma consciência permanente de renovação. Trata-se de um olhar respeitoso da história e uma percepção honesta de si mesmo. Um olhar respeitoso da história, por quê? Porque toda uma civilização cristã no Oriente, os irmãos já ouviram falar que da igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja do Oriente estava baseada em Constantinopla, o que hoje é a capital da Turquia, em Constantinopla, enquanto a igreja do Ocidente estava fundamentada lá em Roma, pois a civilização oriental da igreja cristã foi bem maior do que a ocidental em tudo, em número de seminários, em publicações teológicas, em número de plantação de igrejas novas no cenário missionário. Morreu. E esses irmãos eram bem mais fortes do que nós. Morreu. Sabe quem matou? O Islã. O Islã sufocou e matou a civilização cristã oriental. As igrejas foram destruídas, transformadas em mesquitas, os povos foram conquistados, escravizados, impedidos de viver a fé cristã sob ameaça de morte, uma conversão à base da violência, e o Islã matou. O Islã matou. Eu adoraria que os irmãos tivessem acesso a um material que fala sobre a história da civilização oriental cristã, e morreu. Morreu não somente porque essas comunidades implodiram pelo tempo, mas elas morreram por ações externas de terceiros. Isso não pode acontecer aqui no país, pastor? Lógico que pode. Em qualquer uma dessas eleições, essa estupidez coletiva brasileira pode continuar a endossar regimes e governos, e agora com um viés mais totalitário, e não somente destruir a esperança de nós termos um futuro natural, com trabalho, salário no fim do mês, uma economia em franco desenvolvimento, mas pode destruir espiritualmente também o vigor da igreja. Então,
revitalizar é uma palavra de ordem nesse momento, porque o tempo é um fator de desgaste a respeito do qual nós não podemos fechar os olhos nem para a história. Se vamos fechar os olhos para a história e vamos fechar os olhos para o tempo, então, meus irmãos, nós embarcaremos numa canoa furada. Mas onde está a esperança? A esperança está em que Deus visitou sua igreja em alguns momentos do passado com uma chama de avivamento e de renovação. Foi assim no século XVI, com a Reforma Protestante. E depois, a cada século à frente, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, foi marcado por visitações do Espírito Santo extraordinárias em diversas áreas do globo terrestre, mostrando para nós que revitalização não é somente possível por conta da fé, mas ela é factível por conta da história. Então, pastor, quando nós precisamos começar a revitalizar e a pensar nisso? Quando? Esse é um bom momento para ICNV Vila pensar, aliás, não somente a ICNV Vila, mas se algum pastor de alguma igreja, qualquer que seja a denominação, está ouvindo essa mensagem em algum lugar do planeta, esse é um bom momento para você, pastor, transmitir à sua igreja a importância da revitalização. Quando revitalizar? Primeiro ponto é quando a fé se tornar um fardo para você. É quando você olha para si mesmo e a fé não é empolgante, sabe? Ela não mexe lá com os seus afetos interiores, ela não é empolgante. Você começa a vir à igreja empurrado pela esposa ou empurrado pelo medo, por conta das circunstâncias desastrosas da vida, ou empurrado pelo pai, ou empurrado pela mãe. Quando a fé for um fardo, acredite, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando o desânimo ameaçar, sabe que nós devemos orar mesmo sem sentir vontade, até que a vontade apareça. Até que a vontade nasça. Mas eu estou completamente desestimulado a viver a minha fé. Pois Satanás sabe como mexer as cordinhas para trazer desânimo ao seu coração, desencorajamento, abatimento na fé. Quando o desânimo ameaçar, é hora. Soou a sirene. Quando você vai preferir ficar na cama até o meio-dia, ao invés de se levantar mais cedo, arrumar os filhos e vir para a escola dominical. Depois, desculpe-me, não é uma ameaça, embora possa soar como. Mas depois, nós só vamos lamentar quando os filhos chegarem à idade da adolescência ou da juventude, e nos surpreender num certo domingo dizendo que não quer mais ir à igreja. Aí nós vamos acordar, pois é hora de acordar. A sirene está tocando. Quando se perder o interesse e o senso da presença de Deus, é esse momento em que nós estamos no culto, e a gente está tão desconectado do que está acontecendo aqui, que a gente não percebe a presença de Deus. Sabe que a presença de Deus foi o fator número 1 para Moisés ter, de alguma forma,
se relacionado com Deus e dito: se o Senhor não for, eu não quero ir com anjo, eu não quero ir na companhia de um bom intérprete, eu não quero sair daqui, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. A dependência dessa presença extraordinária. Sabe, irmãos, a gente pode ter o culto cheio de anjo, e eu até acredito que tenha, porque diz a Bíblia que eles perscrutam a sabedoria de Deus que aparece muitas das vezes no seio da igreja. Eles perscrutam em conhecer. Pode haver miríades de anjos aqui e você nem notar, mas me desculpem os anjos, a presença deles não é relevante. Senhores anjos, se é que os senhores podem me ouvir, a vossa presença não é relevante. O culto está terminado para os senhores. O que é fundamental e relevante é o Deus Todo-Poderoso estar aqui. A gente pode, irmãos, ter boa música, linda música, maravilha, hoje, né, o programa musical da igreja, linda, passamos por diversos músicos, diversos condutores, foi a própria ação do corpo presente no ato litúrgico da igreja, foi lindo, comovente, mas nós sabemos que podemos conviver sem isso. A igreja do silêncio na China, a igreja subterrânea na China, mergulhada em silêncio. Você deve ler esse livrinho, procurar num sebo, Igreja na China, para você observar como os seus irmãos na fé se reuniam em cultos públicos nos lares chineses, sem fazer barulho. O culto em silêncio, o sermão em sussurro, não tinha um amplificador que eu reclamo sempre do meu monitor aqui em cima, não, silêncio absoluto, não tinha o som de um violão, para não fazer barulho e não denunciar às autoridades que ali tinham um núcleo de crentes falando com Deus, e eles sobreviveram e multiplicaram-se nesse ambiente, porque havia vida, a vida da presença de Deus. Então vamos ser sérios com Deus na hora de orar, dizendo: ó Deus, dá-me mais da sua presença, dá-me mais de ti, Senhor, da sua santa presença. Quando o reino deixar de ter o primeiro lugar, irmãos, não é normal quando shopping centers e estádios de futebol ficam lotados em épocas que a igreja está vazia. Não é normal que um clube de futebol tenha uma receita de bilhões de reais e as sociedades missionárias sustentadas por cristãos no mundo inteiro penam financeiramente para manter os seus projetos missionários. Não é normal quando o reino deixa de ter o primeiro lugar. Eu às vezes fico comovido com a sensibilidade que alguns irmãos têm acerca do reino de Deus. Quando o reino deixa de ter o primeiro lugar na nossa vida e ele passa a ter um lugar secundário, quando ele passa a ser um adereço na nossa vida espiritual, é sinal de que precisamos revitalizar. Quando o pecado se instalar e vier a roubar o temor, interessante é que nós tememos tanto que outras pessoas conheçam a nossa vida pecaminosa. Protegemos tanto nosso coração, nossas palavras, nosso jeito. Será que eu estou me denunciando? E a gente não tem o menor temor de que Deus assista livremente tudo aquilo.
Então, quando o pecado se instalar e vier a roubar o temor do seu coração, da presença de Deus, dessa presença real e manifesta, é sinal de que a gente precisa revitalizar consciência, coração, a fé. E finalmente, quando faltar alegria, sabe? Quando faltar alegria, quando tivermos dificuldades até para aplaudirmos num culto, num louvor, e o dirigente pedir, irmãos, vamos cantar com palmas, dificuldade, os braços pesam, há um cansaço. Você tem filho adolescente em casa, você sabe como é o negócio assim. Às vezes um problema da adolescência espiritual é um cansaço, né? O adolescente, às vezes 14, 15 anos, só quer dormir. Tem uma explicação orgânica para isso. Eu tenho aqui um médico, ele pode explicar melhor para nós, mas é uma questão, pelo menos eu já li, que é uma questão daqueles conflitos hormonais que estão acontecendo lá na puberdade, e que vai dando aquela sonolência. Menina, lava a louça para a mamãe. Tá bom, mãe, deixa aí que depois eu lavo. A gente sabe que não vai lavar, né? O depois eu lavo, depois eu tiro o lixo, não vai fazer, nunca vai fazer, vai acontecer de faltar aquela energia, porque a gente não processa muito bem as doutrinas. Nós vamos ouvindo os elementos doutrinários ao longo do ano aqui, e aquilo não nos domina. A gente acredita na salvação pela graça, mas isso que deveria nos estimular a darmos saltos de alegria, mais do que os bezerros saltam lá no Sirion, mais do que as cabras montesas saltam nos montes, mas nós nos contemos. Nossa alegria não é para esse momento. Nossa alegria é para quando o nosso atleta preferido marcar um gol no campeonato. Os irmãos me perdoem, mas a cultura futebolística brasileira é comum a todos nós. A nossa alegria às vezes está mais ali, saliente, quando o nosso clube, aliás, a nossa alegria, a nossa tristeza, porque um só ganha, todos choram. Uns riem, todos choram. Eu estava ouvindo aqui, desculpe meu parêntese, a narração do gol de empate do Curitiba no Botafogo esse ano. É um vídeo que existe da TV Botafogo. Irmãos, com todo respeito aos botafoguenses, eu ri muito, viu, Jorge? Diácono Anjo. Eu ri muito. O desespero dos narradores. Porque o clube não conseguiu ganhar os 3 pontos. Um, inclusive, vinha dizendo, tomara que faça no último lance, porque aí não dá tempo do outro time reagir. Irmãos, brincadeira à parte, o assunto é sério. Tudo isso é uma lista de situações que acontecem. Mas vem aí a outra parte, como revitalizar? Definindo biblicamente as fontes da vida e voltando a ter acesso a elas e assim ao vigor divino. Desenterrando o rio, como aconteceu lá em Seul, na Coreia. E há alguns elementos bíblicos que eu quero mostrar aos irmãos, passar rapidamente, mas que são fundamentais para a gente entender isso. Apocalipse 21:5 diz, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Esse versículo está sempre diante de mim, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis
e verdadeiras. Deus faz nova todas as coisas e pode fazer o nosso coração. Velho coração. E quando falo de mim mesmo, eu digo antigo coração. Reviver. E juntamente com ele as paixões. Provérbios capítulo 4, versículo 23, para você perceber a importância do coração, é porque tudo que se deve guardar, guarda o quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O coração precisa de cuidado. Apocalipse 7, 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe, haverá um dia em que nós seremos conduzidos pelo cordeiro definitivamente a essas fontes, mas essa fonte está aberta. Jesus disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Essas fontes estão abertas para você. Sua vida não precisa ser um fracasso. Sua vida também não precisa ser uma coleção de mesmices acumuladas por hábitos construídos ao longo do tempo. Não. Sua vida pode ser diferente. E eu termino citando as fontes da vida. A primeira, insubstituível, é o Senhor. O Senhor é a água da vida. A busca por Jesus é a busca pela vida. A completa ausência de busca de Jesus é enterrar o rio da vida. A segunda fonte de energia que existe na vida cristã, e assim na vida de uma igreja, é o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado, e o acesso, meus irmãos, concomitante ao perdão de Deus. Essa é uma fonte gloriosa de vida. Então, ao invés de você ficar metido em crendices populares, no fim do ano tem tanta simpatia, né? Semente de romã na carteira, nota de dólar, pular 7 ondas, comer 7 bagos de uva. Há tantas imaginações. A gente se vestir de branco, não é que os irmãos que estejam de branco hoje aqui seja uma indireta para vocês, mas qualquer uma das cores, né? Isso não vai influenciar em nada na sua vida. Comece o ano confessando pecados. Comece o ano dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Mantenha um relacionamento permanente com Deus. Um relacionamento que não seja ocasional, porque ninguém vive de ocasionalidades. Você precisa comer todos os dias, de preferência 3 vezes no dia, ingerir 2 litros d'água, porque o corpo não pode funcionar adequadamente sem líquido. Você tem que escolher dentre um cardápio de tantas comidas gostosas e deliciosas, que vai da rabanada ao pavê, do pudim de leite condensado ao manjar de coco. Mas você tem que aprender a escolher o que vai lhe trazer saúde, e o que traz saúde espiritual é um permanente relacionamento com Deus. Privilegie a adoração comunitária. Chegue antes do culto, se sente, prepara seu coração e depois cante com energia.
adore com energia, coloque nisso o seu coração, e aí você vai ver que diferença o culto vai parecer para você, quão diferente será os seus domingos. Expunha-se à ministração com total atenção, de preferência com lápis e papel, para que você faça as devidas anotações do sermão, especialmente daquele momento em que mais lhe calar fundo o coração. Exponha-se à ministração, esteja aqui para a oração. Essa semana nós vamos estar em semana de oração e eu quero orar com imposição de mãos sobre todos aqueles que vierem ao culto, especialmente aqueles que declararem que estão sofrendo nesse momento. Exponha-se à ministração, ore fervorosamente, não fique miando. Deus não tem, meus irmãos, um grupo de gatos. Qual é o coletivo de gato? Alguém sabe? Hã? Gatalia. Pois é, Deus não tem uma gatalia, Deus tem um rebanho de ovelhas. Quer dizer, outra espécie de animal, né? Ovelhas. Então, às vezes, está lá um irmão, vamos orar, irmão, os irmãos ficam miando no culto da igreja. Não é? Outras vezes, desce lá um espírito galináceo, que os irmãos ficam piando. Não, oração fervente, ore fervorosamente, peça a Deus para arrebentar com as portas do seu coração e da sua vida. E finalmente, cultive uma vida no Espírito Santo. Eu posso me esforçar para ser o melhor pastor do mundo, mas para conter esse processo de entulhamento dos rios da vida, você terá de fazer algo a respeito. Amém? Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Nós nos sentimos pesados na balança, todos nós, precisando de vida, precisando de mais vida. Nós sabemos que há um rio correndo debaixo dos escombros da nossa fé, dos escombros da nossa vida pessoal, familiar. Há um rio correndo, e nós oramos para que o Senhor nos ajude a desentulhar, que o Senhor não permita que a gente siga em frente, nem que a gente comece janeiro, ou ainda que fosse fevereiro, março ou abril. Por isso os nossos cultos são dominicais, no início de cada ciclo de 7 dias, para nós termos 52 oportunidades, ou ainda 104 oportunidades, ou ainda, se considerarmos o culto de oração, 156 oportunidades ao longo do ano, de passarmos por algum processo de revitalização. Olha, Senhor, para a nossa vida. Olha, Senhor meu Deus, para um tempo em que nós fomos mais vivos, mais presentes,
mais frutuosos. Olha também, Senhor meu Deus, para a nossa família. Ó Deus, traz vitalidade onde hoje há degradação. Traz vitalidade para dentro do nosso casamento. Eu e Lourdes já estamos há 50 anos andando de mãos dadas, mas nós queremos mais. Nós queremos aquela paixão juvenil que fazia o nosso coração bater mais acelerado quando íamos nos ver. Ó Deus, visita-nos com sua graça, para que nós não percamos nossos filhos, para que nós não sepultemos as nossas esperanças, para que a igreja, Senhor meu Deus, perca vida, que a gente comece o ano diferentemente, Senhor. Já no primeiro domingo do ano, sentando para tomar a ceia, ouvindo a palavra, sermos exortados por elas e ensinados por ela. Senhor Deus e Pai, leva-nos em paz, não permita que a gente perca tudo aquilo que foi semeado num festejo familiar vazio e mundano. Que o Senhor guarde o nosso coração, nossa mente, nossa vida e nossa fé. Leva-nos em sua paz e que o Senhor nos conceda realmente, não por força da tradição, mas realmente um ano novo feliz, em nome de Jesus. Amém.